Oi pessoal, tudo bem? Sou Sandra Reis, proprietária e fundadora da Doce Delírio. Estou aqui mais uma vez para dividir com vocês este canal de experiências. Hoje eu trago para vocês uma experiência diferente, uma experiência dos bastidores, uma experiência do que é viver o outro lado da confeitaria. E eu tô aqui nada mais, nada menos com a minha confeiteira de mão cheia, Daiane. Ela vai dividir com vocês um pouco do que essa loucura de uma cozinha, dessa loucura com o cliente. E vamos fazer esse bate-papo bem gostoso, né, Dai? É assim que eu chamo Dai. É Daiane, mas pra gente aqui é Dai, né? Isso mesmo. Dai, eu queria que você contasse como que você chegou na Doce Delírio. Então, né? Já, eu acho que há 10 anos atrás, ou se não for 10 anos, Tá completando. é há quase 10 anos, né? Eu vim da Bahia para São Paulo, procurar emprego, e eu cheguei aqui num certo lugar aqui em São Paulo, onde a gente arruma emprego, né? E fui fazer um currículo, e entregar um currículo, né? Aí a mulher foi e perguntou, falou para mim que tinha uma vaga numa doceria. E aí eu já me interessei. Por que eu me interessei? Por causa que eu já fazia uns bolinhos lá, quando minha família faz aniversário, sou eu quem eu fazia os bolinhos, né? Não era aquele bolo tão lindo, maravilhoso, porém eu sempre inventava de fazer. E aí eu fui e já me interessei por essa vaga, né? Aí eu já vim, no mesmo dia que eu dei a entrevista aqui, Sandra já ficou comigo. E assim eu tô aqui até hoje, até os dias de hoje, né? E quanta água rolou, né? Nesses Pois é. dias de hoje, né? Quanta água rolou. Muito tempo já. Nesses quase 10 anos, né? Que a gente faz 10 anos o ano que vem. Isso. É o ano que vem a gente completa 10 anos. O que você viu de processos de evolução? O que você aprendeu? O que agregou na sua vida? E o que você falou assim, é isso que eu quero? Então, né? Eu falo que aqui é uma escola, porque você trabalha e além de trabalhar você está aprendendo, entendeu? Porque assim, de quando eu cheguei aqui até os dias de hoje, eu vejo uma evolução muito grande minha, né? Eu vejo uma evolução muito grande, porque assim, quando eu cheguei aqui, que eu fazia aqueles bolinhos bem feinhos, né? Hoje em dia eu consigo já fazer um bolo bem estruturado, um bolo bem decorado, né? Então, para mim é um processo muito bom, é uma escola para mim, né? Eu me sinto numa escola aqui, né, a cada dia aprendendo mais, né? Então eu gosto desse processo, né? Adoro. Uma vez, Dai, vamos lá, você falou para mim, não tem muito tempo, né? Só não aprende quem não quer. Você falou isso para mim. Com as facilidades que a gente tem na internet, com toda a facilidade, a gente só não vai aprender se a gente não quiser. Eu me lembro lá atrás, quando você entrou, que eu tinha uma outra confeiteira. Eu sempre toco nessa história, né, Daiane? Eu sempre falo isso e uso isso como exemplo, gente, porque muita gente, às vezes, começa a trabalhar, não consegue realmente entender que o lado da cozinha, ou você vai amar muito o que você faz, ou você não vai evoluir, né? E a evolução vai depender de cada um de vocês. Então, quando você entrou, eu tinha aqui a Diana. Isso. Lembra da Diana? O que a Diana fazia? Me conta aí, que eu lembro que você sempre conta comigo essa história também. Então, a Diana, ela era a confeiteira daqui da Doce Delírio quando eu entrei, né? Então, eu entrei como serviços gerais, né? Então, eu fazia de tudo. E sempre quando eu via a Diana montando o bolo, aquilo me enchia de emoção, né? Meus olhos ficavam saindo um coraçãozinho quando eu via. Aí eu gostava de junto dela e falava assim, Diana, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a você. Quero montar bolo do mesmo jeito que você monta. Então, toda vez que ela ia montar bolo, eu sempre estava ali de junto dela, olhando, né? Apreciando os bolos dela, porque ela fazia bolos maravilhosos. E eu era apaixonada pelos bolos dela e sempre falava para ela, quando eu crescer, ainda vou ser igual a você, do mesmo jeito. E hoje em dia, graças a Deus, eu falo que eu acho que eu estou... Eu não vou falar melhor, porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas eu cheguei lá. Eu vou dizer para você que você está melhor. Por que eu vou dizer Obrigada. para você que está melhor? Porque eu sempre falo para você, eu era a pessoa que fazia bolo mais rápido. A proposta de bolo de 15 minutos surgiu por quê? Porque eu montava bolo em menos de 15 minutos.
A Diana abraçou isso, que foi uma das que abraçaram essa causa, mas hoje você dá olé em mim. Obrigada. Porque tem vezes que o cliente chega aqui e fala assim, mas não falou que era 15 minutos? Tem 7 minutos que saiu um bolo. Como é que saiu 7 minutos um bolo? E você entrou aqui logo depois quando ia ter a Copa do Mundo. Acho que foi um dos momentos mais difíceis aqui que a gente viveu na loja, aquela loucura, aquela coisa que a gente não parava de trabalhar, porque foi a primeira Copa no Brasil, 2014, aquele negócio todo que a gente falou, meu Deus do céu, a gente trabalhava, foi um desafio. Dali eu acho que você sentiu o que era uma cozinha, porque eu acho que dali, eu acho que é a maior experiência que a gente tem, porque foi muita loucura. Exatamente, porque assim, eu sempre lá onde eu morava, na minha cidade, eu trabalhava em casa de família. Eu nunca vivi um momento assim só de cozinha, né? Porque lá em casa de família você faz tudo. Eu nunca vivi assim um trabalho só na cozinha, né? E aí eu fui vendo aqui como é que era, né? Porque é muita loucura. Tem aquele dia que é bem tranquilo, porém tem aquele dia que é pauleira, loucura mesmo, entendeu? Então, quem não aguenta, não fica. E você tem que aguentar. Na realidade a gente fala que os bastidores só quem vê é a gente, né? Exatamente. Os corres, as coisas que entram de última hora, a preocupação realmente com o cliente. O que eu te passei dessa preocupação com o cliente? Você me passou várias coisas, tipo assim, porque quando você está fazendo um bolo para o cliente, a gente tem que ter toda uma responsabilidade de entregar um bolo bonito, um bolo bem estruturado, né? Para chegar na mesa do cliente e fazer o sucesso, né? Fazer o sucesso não só com a pessoa ali que comprou, mas com todo mundo. Com as pessoas que estão na festa, os convidados, né? Então, e você me passou isso. Eu venho aprendendo a cada dia aqui na loja. Eu aprendi isso, a ter mais responsabilidade quando você está ali, quando você pega um pedido para fazer, você tem a responsabilidade de você entregar no horário, essas coisas. Então, para mim é bem gratificante o que eu estou aprendendo aqui no meu dia a dia, entendeu? Com 9 anos e quase 10 anos, o que você mostra para mim? Que a gente não para de aprender nunca, né? Exatamente. E se você parar de aprender, esquece, que não tem evolução, porque, né? Porque assim, eu não posso chegar aqui e falar assim, eu já aprendi tudo. Não, ninguém não sabe tudo. Eu mesmo não sei tudo. Eu tô aqui na confeitaria, gosto do que eu faço, amo de paixão, até porque senão eu não estaria aqui, né? Eu gosto do que eu faço, né? Então eu gosto de estar ali sempre procurando alguma coisa para me aprender, porque a área da confeitaria é grande, sempre tem uma coisa nova para você aprender, né? Então é isso. Eu acho que quem quer aprender tem que correr atrás, porque senão você vai ficar no mundinho ali, você não vai aprender nada, nunca, se você não correr atrás. E só depende de você, para você aprender, né? Você é uma pessoa que fuça muito na internet e sempre traz alguma coisa para mim. Fala assim, Sandra, a gente não podia fazer essa tal coisa? Aí eu viro para você e falo, Daiane, a gente tem que testar. Exatamente. Não dá para a gente fazer, colocar, por mais que a gente deseje, a gente tem que ver se é viável, se não vai atrapalhar o que a gente já trabalha hoje. Porque assim, toda hora a gente quer trazer um produto, mas toda hora que a gente traz um produto, o que acontece? Primeiro a pessoa tem que testar o produto, né, para ver se é um produto que vai ter saída ou não, né? Tem que ver custo, essas coisas. É isso, né, que você me fala. Eu sempre passo para você que não dá para a gente colocar um produto se a gente não olhar os custos. Isso. A gente sempre tem que olhar os custos e a viabilidade. Por quê? Isso. Porque a cozinha já vive de que jeito? Sempre no gargalo. Cada produto que a gente coloca novo é mais um produto que vocês têm que abraçar e às vezes toda a harmonia da cozinha fica difícil. Sim. Porque essa proposta nossa de ter bolo de última hora, tem dias que vocês estão naquela, né, meu? Não, mais um bolo, não sei o quê. Fazem com todo o amor, a gente sabe. Mas que realmente é uma coisa estressante, cansativa, que aquilo que você fala, só amando que a gente vai ter certeza. Se você não amar o que você faz, você não vai ter sucesso nunca. Tem que gostar do que faz, porque senão não vai pra frente. E eu falo que quem tá na cozinha tem que saber vencer desafios. Tem que vencer os desafios. Todo dia é um desafio novo para vencer. Lembra quando agora, até pouco tempo, né, que começou essa loucura do leite, lembra? A loucura do leite. Se eu não tivesse aberto a me desafiar. Pois é, exatamente. Nunca sabia que ia dar certo, né? Então a gente tem que tentar. Porque assim, a gente tem um básico de receita e eu falei, gente, com essa explosão de leite, eu preciso ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Foi eu lá pesquisar, não sei o que, implementei o leite em pó.
que era o produto que estava mais barato na época do que o leite. E deu totalmente certo, a gente não teve problema. Agora o leite voltou de novo. E se também tiver, a gente vai ter que estar aberto a mudar, a realmente reestruturar, não perdendo a essência da receita, né? Isso. Que a gente nunca pode perder aquele. Em time que está ganhando, a gente não mexe, né? A gente não Exatamente. pode perder. A gente tem que facilitar a cozinha. Eu sempre tive esse olhar, eu vou falar facilitador, né? Que eu falo para vocês. Gente, eu não quero que vocês compliquem, eu quero que vocês facilitem, né? Exatamente. Eu sempre coloco, eu quero que vocês facilitem. O que isso trouxe para você? Tipo, na vida, na confeitaria? Então, eu gosto de coisas que facilita também. Eu não gosto de coisas que me dão trabalho. Não gosto. Então, eu acho, eu me pareço no modo de pensar, eu me pareço com Sandra, porque eu também não sou muito fã dessas coisas que dão muito trabalho. Então, para mim, isso é muito bom. Para mim, eu gosto muito, tá? Então, coisa que facilita para mim pode me dar que eu vou me organizar ali. Que você vai abraçar, Exatamente. que vai dar tudo certo. Exato. Agora, coisa que me dá trabalho, coisa que eu sei que vai ser aquela coisa ali que vai muito... Porque, vamos supor, que temos umas coisas, tipo, vou fazer um bolo. É aquele bolo cheio de muito pelicheado, sabe? Aquelas organizaçãozinhas, aqueles negocinhos, tipo pasta americana mesmo. Eu gosto, porém, eu não sei se eu sou uma pessoa muito paciente para fazer, né? Porque precisa de muito detalhe. Então, não sou uma pessoa assim de muito detalhe, não, viu? Na confeitaria eu falo assim, que existe perfis. Tem aquele trabalho, que ele vai ser mais detalhe, que não é o nosso caso aqui. A Doce Delírio não é uma doceria do detalhe. A gente é da coisa de você trabalhar bem o que é o artesanal na sua raiz, né? Não fugir muito do que é o artesanal na sua raiz, mas trabalhando um pouco do lado de glamour, né? Que a gente fala. Tem um pouco do bolo decorado, que o bolo decorado quem trouxe foi você. Eu tive a ideia do bolo decorado aqui, porque eu falei assim, gente, como é que tem uma doceria que não faz bolo decorado? Para mim, tem que fazer o bolo decorado, né? Porque eu acho que é um bolo mais bonito e tal. Se eu for comprar um bolo para um aniversário, eu quero comprar um bolo decorado e que seja um bolo bonito, né? Então, eu acho, quando eu tive essa ideia aqui na loja, eu falei, vou fazer um fake aqui, vou mostrar para a Sandra, se ela gostar, a gente já coloca aqui para a gente fazer, né? Então, eu acho que deu certo. E eu venho cada dia aprendendo mais com esses bolos decorados que eu amo fazer. Quando aparece um decorado aqui para me fazer, eu fico deslumbrada. apaixonada. Vamos usar essa coisa de deslumbrada. Eu adoro. E quando vem um assim que pode jogar glitter, fico mais apaixonada ainda, porque eu adoro o glitter. Eu gosto de fazer o bolo, jogar bastante glitter. Isso para mim, eu fico apaixonada demais da conta. Eu gosto. É que nem aqui na cozinha, né? A gente tem você que é apaixonada pelo decorado, tem a outra que gosta de fazer tal coisa, não quer vencer as barreiras do decorado, tem a outra que sabe o decorado e foi para um outro lado, e que na realidade vocês se completam. Cada uma tem que ser boa em alguma coisa e completar. E não tem como a gente ter todas iguais, que bom seria, né? Exatamente. Que bom seria se todas fossem iguais. É muito bom. Mas a gente não consegue, cada um tem sua especialidade. E é muito bom no negócio quando você começa a entender isso. Porque para mim, isso foi um desafio. Acho que você acompanhou isso. Sim. Foi um desafio de eu começar a entender que cada pessoa tem o seu lado. Um lado que é melhor do que a outra. E isso também fez o quê? Quando você me trouxe a ideia, eu estava aberta a receber. E se eu não estivesse aberta a receber? Exatamente. Aí a gente não ia saber se ia dar certo. Não, você ia estar frustrada, porque você ama bolo decorado. Pois é. Eu não ia trabalhar seu talento. Pois é. Eu não ia trabalhar esse seu lado. Pois é. Deixaria Exatamente. ele adormecido. E Exato. podia ser que nem você tivesse, que você não estivesse aqui mais. Porque você não ia estar fazendo... Ia procurar um outro lugar que trabalhasse com o decorado. Que apostasse naquele seu talento. E a gente tem que certeza. saber valorizar a nossa equipe, a gente tem que saber valorizar o talento que cada uma tem. Lógico que todas têm que aprender, fazer Exatamente. tudo. Mas você vai ter sempre uma que vai ser melhor em alguma coisa do que a outra. Isso Né? mesmo, né? Infelizmente, todo mundo não são iguais, né? Então... Mas a gente normalmente se identifica, né? Com algumas pessoas, sim. acaba Isso dando mesmo. certo, vai arredondando. Eu acho que
esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de mais um passo, né, Dai? Mais um passo, onde eu estou começando a falar de negócios, onde eu vou trazer Daiane comigo, porque Daiane tem muito para ensinar para muitas pessoas que precisam aprender. Com o lado dela, com o lado da simplicidade, com o lado sem ter muito glamour, né? Porque hoje eu acho que enfeitam demais e a coisa é tão simples. Como você aprendeu? Enfeitam demais e acaba dificultando o aprendizado da pessoa. Então, eu não sou dessa coisa de ficar enfeitando demais, entendeu? Eu gosto mais do simples e que você consiga aprender tranquilo. É isso. E onde você vai extrair o resultado igual ao outro, com uma simplicidade, jeito. Né? Com uma simplicidade. Eu lembro que quando você falou para mim, de decorado, eu falei, Daiane, pelo amor de Deus, você não vai me começar com essas complicações que tem que fazer isso. Não precisa ser assim, dá para ser simples, né? Dá para ser rápido, dá para a gente trabalhar com a nossa massa, com o nosso recheio, e foi o que a gente fez. Os decorados entraram com o mesmo padrão que é nosso de recheio, cobertura. A gente eliminou algumas coisas que a gente viu que não dava certo, mas a gente não mudou o que é a nossa cozinha. Eu não tive que fazer uma massa diferente porque é um decorado, né? Isso. Eu não tive que fazer um recheio diferente porque é um decorado. E a gente conseguiu ver isso, porque a gente acabava, de certa forma, barrando. Às vezes a gente ficava nessa dificuldade. Ai, meu Deus, será que vai ter que fazer isso? Aí vai mudar todo o processo de produção, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Mas você abraçou e trouxe esse olhar que a gente conseguia fazer o simples e que se eu tivesse aberta, né? Se eu tivesse aberta a ouvir, a gente ia conseguir extrair o melhor. Exatamente. E é o que tem acontecido sempre, né? Às vezes eu chego com uma ideia e você abraça. Dai, nós vamos fazer isso. Mas Sandra, como que é essa receita? Não, você vai fazer aqui. Nós vamos ver, qualquer coisa a gente elimina isso, muda isso. Então essa alquimia e essa brincadeira que a gente tem em parceria, eu sempre falo que você é meu braço, minha perna, né? Eu falo sempre que você abraça tudo e está sempre ali comigo. E é muito gostoso, é muito gratificante a gente ter esse lado, de saber que que a gente pode contar com a pessoa e a gente também apostar nessa evolução dela. Porque se a gente não aposta, às vezes a gente perde essa pessoa, deixamos de valorizar, deixamos de olhar o que realmente aquela pessoa tem de bom. Certeza. Então é isso, eu acho que é bem válido a gente estar sempre ali, aberto a aprender coisas, né, e trazer para o patrão. Sandra está aberta, né, tipo, se o seu patrão for um patrão que está com a mente aberta para receber coisas novas, né, isso é muito bom, é válido, chega, fala com o seu patrão que vai estar tudo certo. A comunicação é tudo, né? A comunicação é tudo. Nesses anos todos, qual a sua maior dificuldade, Daiane, na cozinha? Sua maior dificuldade, que você fala para mim, a minha maior dificuldade é isso, gente do céu. Então, a minha maior dificuldade na cozinha é a questão do docinho que eu falo. Eu tenho dificuldade com docinho mesmo, só com docinho. Na questão de, tipo assim, que eu acho muito ruim ter que parar tudo na cozinha para poder você enrolar doce. Então, são coisas assim que é a minha maior dificuldade aqui. O que mais, tipo assim, que eu quis dizer de sua maior dificuldade é aquele dia que a gente está cheio de trabalho, você está falando do docinho. Sim. A gente está cheio de trabalho, o docinho chega para te atrapalhar, mas outro dia eu te dei uma ideia, Daiane, vamos começar a pensar de que forma que a gente vai melhorar todo esse processo do docinho. Se ele é uma dificuldade, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Exatamente. E aí cheguei com uma ideia. Chegou com a ideia, acatamos a ideia e estamos fazendo e está dando certo. Tá vendo? Tudo aí a gente está aberto, é isso que eu quero dizer. A gente tem que estar aberto. E é uma divisão, né? Tipo assim, eu falo uma divisão, não, é uma união. É a gente ouvir o que o seu patrão, que eu não gosto de falar muito essa palavra patrão, acho tão pesada, gente. É tão chefe, né? Ser empregador, não sei usar a palavra, gente. Eu só acho pesada, né? Patrão para mim é uma palavra. Líder, isso, maravilhoso. Líder. Que seu líder traz para você, assim como a sua equipe traz para você, e você faz essa junção e essa união para a gente extrair o melhor resultado. Exato. Lá atrás, eu sei que eu era mais
reticente com essa coisa aí, né? Durona. Ela não ia deixar, não. Ela não ia deixar nada. Mas eu tive também que aprender, evoluir, né? E isso serve para a nossa equipe, para o nosso colaborador, que ele também tem que evoluir. Com certeza. Para a gente ter o melhor resultado. Então, o que eu quero com esse bate-papo, gente? É que um líder e um colaborador pode ter maior resultado se souberem se comunicar. Se eles não souberem se comunicar, a gente não vai conseguir, vai viver um gargalo na cozinha, vai viver aquela coisa que eu já falei, não vou ensinar receita. Eu ensinei todas as receitas e sempre falo que elas podem fazer. E eu tinha minha mãe aqui na loja, lembra minha mãe, a dificuldade que era? Pelo amor de Deus, não abre a receita, pelo amor de Deus, não ensina a fazer aquilo, pelo amor de Deus. E eu tive que quebrar algumas coisas para a gente conseguir essa evolução e a gente conseguir isso onde a equipe cada vez mais está respondendo melhor e que venham mais colaboradores para agregar, né, Daiane? Isso mesmo. Venham mais. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, que assim, para mim é a menininha dos meus olhos, né? Quando eu te passei essas receitas todas, né, que eu te passei massa de bolo, eu te passei a minha menina dos olhos, que é a trufa de chocolate, o que você teve de mais dificuldade em tudo isso que eu te passei? Qual foi? Esquece docinho, que não é produção de docinho, né? Eu digo, no processo final da montagem do bolo, o cuidado e a entrega. A minha dificuldade, logo quando eu comecei, Você está há 9 anos, use a sua imaginação do que você teve. Porque assim, quando você entra, né, você tá ali aprendendo ainda, né? Então, eu fui batalhando cada dia mais e fui me aperfeiçoando, fui, né, fazendo, aprendendo, né, aprendendo mais e mais. Tipo, eu ia sempre olhando, quem estava fazendo, eu sempre estava perto para me olhar, ver como é que estava fazendo, para me ir aprendendo logo, né? E é isso, eu acho que eu não tive muita dificuldade para aprender essas coisas aqui, não. Logo quando eu entrei, eu acho que eu não tive dificuldade, não. Porque você estava aberta. Você estava aberta a aprender. Porque eu acho assim, quando você quer alguma coisa, eu sempre tive isso comigo. Se você quer aprender, você tem que estar ali mostrando, de junto, para aprender, te perguntando, tem alguma dúvida, pergunta, entendeu? Então, eu não tive dificuldade com isso, não. Eu sempre estava ali perto de Diana, olhando, vendo como é que Diana cortava a massa, vendo como era que ela fazia se o recheio estava duro, ela via como era que ela fazia para colocar no bolo, né? Porque tem uns recheios que é um pouco mais durinho, entendeu? Então, eu sempre estava ali observando como é que ela fazia. Se fosse para bater massa, Priscila que batia massa, eu estava perto de Priscila para ver como é que Priscila fazia com a massa e tal. Priscila saiu, comecei a bater massa e no começo dava errado, né? As massas, esqueci o açúcar. Mas eu fui aprendendo e, graças a Deus, hoje em dia eu estou espetacular nas massas. Então, para mim, eu não tive muita dificuldade assim, não. Eu tive uma dificuldade aqui, que eu falo até hoje, que eu já cheguei a chorar, foi com o bolo vegano. O vegano já me tirou do sério. Eu já cheguei a chorar. Mas hoje em dia eu já consigo bater uma massa vegana fofinha, maravilhosa. Então, tô de parabéns. Tá de parabéns, lógico que tá de parabéns. É aquela coisa, se você tá aberto a aprender, se você tá aberto a vencer seus desafios, você vai conseguir, você vai galgar. Não tem como. Não tem como ser diferente, né? E o que eu queria dizer para vocês, hoje eu trouxe aqui essa maravilhosa Daiane, que assim, faz um bolo incrível. Quando vocês veem o bolo decorado aí, viu? Daiane que faz os bolos decorados. A Daiane é aquela que um dia chegou para mim, lá em março desse ano, com tudo aquilo que aconteceu, que foi, eu já falei nos outros episódios, que eu tinha que viajar. Tinha uma pessoa do meu administrativo e eu falei, Daiane, eu tenho que ir para a Alemanha. Você pode ir embora que a gente vai dar conta. A gente resolve, né? Nós estamos aqui, é para isso mesmo. Então, pode ir despreocupado que nós resolvemos. Então, eu sempre falo assim, pode deixar que eu resolvo. E eu resolvo.
Não, mas não tem coisa melhor do que você ouvir isso. Eu acho que cada um de vocês procuram, às vezes, ter. Que eu falo assim que é da família, né? Porque a gente já passou a ser uma família, né? Exatamente. Dividindo tantas coisas juntas, você ter essa pessoa que você pode contar e você pode cada vez mais seguir os seus sonhos e trazê-la com você. Porque eu estou seguindo um caminho onde ela vai seguir comigo. Já falei para ela que ela vai seguir comigo nesse caminho, porque ela tem muito para ensinar, ela tem muito para mostrar para aquelas pessoas que às vezes veem dificuldade num negocinho desse tamanho, assim como naquele negócio enorme, e que a simplicidade ela é capaz de mudar tudo e a comunicação também. E eu queria muito agradecer de você estar aqui com a gente, de você fazer parte desse canal, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, porque eu queria dividir um pouco o lado entre líder e colaborador, as dificuldades, as diferenças e o que a gente pode fazer de melhor. Eu que agradeço, né, gente, estar por aqui esse tempo todo e sempre dando o meu melhor, né? Então, eu que só tenho a agradecer. Obrigada. E eu quero dizer para vocês que foi mais uma experiência incrível, um outro lado, o lado dos bastidores, o lado das dificuldades, o lado de você a cada dia estar aberto a aprender. Assim como eu estou aberto a aprender com eles todos os dias, porque eles também trazem coisas para mim. Às vezes eu faço uma reunião onde a gente vai dividir e falar, gente, o que falhou, o que a gente pode melhorar, qual caminho a gente vai seguir. E lá atrás eu não fazia isso. Hoje a gente cada vez mais consegue extrair o melhor resultado aqui da Doce Delírio, que venham mais e mais. Então eu estou bem feliz de dividir isso com vocês. É um outro lado, o lado Sandra e o lado Daiane, né? Por trás da Doce Delírio. Eu queria muito agradecer. Dêem um like, ativem os sininhos, comentem, divulguem, entendeu? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E é o que a gente quer cada vez mais mostrar um olhar diferente do mundo da confeitaria e do mundo dos negócios. Muito obrigada, um beijo a todos e até o próximo programa.